Bom, eu vou começar o tutorial básico do Excel. Eu comecei com uma planilha que eu criei lá no meu diretório. Eu criei uma planilha, eu posso criar na entrada do Windows como eu quiser, mas eu criei lá no diretório e já botei um nome para ela para garantir que ela não vai ser perdida, né? Porque se eu estou fazendo a planilha, falta luz, alguma coisa, ela se perde, fica sempre a última versão gravada, ele salva alguma coisa, mas não tudo. Então, basicamente, cada quadradinho desses, cada célula, né, dessa planilha, ele é uma memória ou uma caixinha onde eu posso botar informações. Eu posso botar números, eu posso botar texto, eu posso botar várias coisas aqui dentro. Mas no nosso caso, eu vou fazer essa planilha, eu vou botar aqui os dados, eu vou fazer o cálculo do MMQ da aula, justamente para mostrar a vocês a automatização do MMQ. Então, primeiro eu vou digitar os dados, né? Minha planilha está vazia, então eu vou botar aqui, primeiro, na coluna C aqui, eu vou botar X em segundos. Quando eu escrevo texto, né, ele já sabe que é texto, então ele não vai considerar isso como número. Então eu posso, botei o meu X ali, eu vou abrir a minha célula aqui para mostrar para vocês a questão do alinhamento. O texto está alinhado pela esquerda, que é o padrão, e está alinhado por baixo. Então eu vou botar ele para o meio, né, posso botar para a direita, dependendo de como vocês queiram, tá? Vocês alinham da maneira que vocês quiserem. Se a célula é grande, vocês podem alinhar pelo meio também, tá? Por cima, pelo meio e por baixo. Então, vou deixar no meio. Eu vou de novo fechar aqui, que não tem por que essa célula ficar tão grande. Bom, agora eu vou digitar valores. Então, o primeiro valor é 2, o segundo valor é 6, o terceiro valor é 10, 14 e 18. Bom, vocês estão vendo ali, primeiro, que o ponto decimal, né, o ponto decimal, ele é a minha vírgula, no caso, porque o meu Office está em inglês. Então, aqui, eu estou com esse número está sendo em uma casa decimal, tá? Então, por exemplo, posso botar 2.003, tá? 2.003. Então, ali está com 3 casas decimais. E eu posso formatar isso aqui de maneira a ter o número de casas que eu quero. Então, por exemplo, aqui, ó, eu aumentei o número de casas, ele vai sempre o que tem maior número de casas. Então, eu vou diminuir para uma casa, para 0 casa decimal, para uma casa decimal. Se um número que eu botei aqui em uma casa decimal é 003, ele simplesmente corta o resto do número. Mas se eu, por exemplo, botar 2,5, tá? Se eu diminuir para 0 casa decimal, ele vai arredondar esse número e vai virar, aqui eu aumentei o número de casas decimal, eu vou diminuir para 0, olha lá, ele corrigiu para 3. Ele faz o arredondamento, então tem que ter um certo cuidado quando se trabalha com mais de uma casa decimal, para não estar com o número arredondado. É claro que na hora de fazer a conta, ele não vai levar em consideração o número arredondado, ele vai levar em consideração o valor que está lá. Mas tem que ter certos cuidados com isso. Bom, agora eu vou botar a coluna Y aqui para mostrar para vocês. Tem duas coisas que eu quero mostrar. Então, eu vou botar aqui ponto 7, 1.8, 2.3, 2.6 e 2.9. Como eu já tinha mexido... Só um pouquinho, está faltando um número aqui. Ponto 7, 1.8, 2.3, 2.6 e 2.9. São 5 valores. Então eu digitei errado, né? Digitei na coluna errada, eu posso simplesmente selecionar os dados e puxar eles para baixo, que eles vêm para baixo. Aqui. Isso aqui é a coluna Y em metros. Eu cometi um erro. Então agora aqui eu vou formatar. Vejam que aqui esse número está formatado pelo meio, esse está pela direita, esse está com 2 casas decimais, esse está com uma. Então, como eu quero padronizar isso aqui para uma casa decimal, ou eu seleciono tudo isso aqui
e seleciono, boto pelo meio e aumento o número de casas decimais para 2 e depois baixo para 1, para ficar bonitinho. Deixa eu centralizar isso aqui também e centralizar aqui. Então, eu estou com uma casa decimal e estou com um número. Agora eu vou desfazer isso, eu vou dar um Ctrl Z para desfazer, só para mostrar uma coisa para vocês, que é uma ferramenta muito útil no Excel. Eu vou desfazer isso aqui, para ficar bem bagunçado como estava antes, e eu posso usar esse pincel de formatação para copiar a formatação no lugar e levar para outro lugar. Então, por exemplo, eu seleciono essa célula, clico no pincel de formatação, aí eu vou copiar o formato dessa célula. E aí eu vou transferir para cá, transferir o formato. Então, em vez de eu ter que selecionar uma por uma, depois que eu já formatei uma vez alguma coisa, eu posso simplesmente fazer cópia do formato. Por exemplo, eu vou copiar esse formato ali, uma casa decimal centralizado, clico no pincel de formatação e pinto tudo aqui, ó. Então, está tudo formatado daquela maneira. Bom, então, aqui eu tenho os meus dados, meu x, meu y, né? O que eu vou fazer com isso? Bom, só para mostrar para vocês, eu posso fazer uma coisa aqui. Eu vou selecionar o x e o y e vou mandar inserir um gráfico para eu ver como é que está o meu gráfico aqui. Então está lá o meu gráfico. Vocês veem que isso não é uma reta, é uma curva, certo? E se vocês lembrarem que eu falei que o MMQ faz um ajuste da melhor reta, não importa em cima do que, então eu vou fazer exatamente. Eu não vou formatar o gráfico para não perder tempo, isso é o outro tutorial. Então o que eu vou fazer agora vai ser exatamente o MMQ. Eu vou deixar meus dados lá para evitar apagar os dados originais, tá? Porque, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui, vamos fazer isso, eu vou botar aqui os dados, eu vou botar aqui em centímetros. Então eu vou mudar aqui para centímetro e eu vou botar aqui 70. Opa, era 7, né? É 7 centímetros. Não, era 7,7 metros, é 70 centímetros. Isso aqui é 180, isso aqui é 230, e isso aqui é 260, e aqui é 290. Vamos dizer que eu tivesse digitado os dados dessa maneira, em centímetro. O gráfico mudou, continua, claro que não mudou muito, né? Só mudou a questão de que aqui agora eu tenho em centímetros. E eu vou fazer a minha planilha aqui embaixo para fazer o meu MMQ. Então, simplesmente eu vou pegar esses dados aqui, por exemplo, vamos escrever aqui x, vamos copiar daqui, vamos botar aqui, Ctrl+V. Só que agora o y, eu vou copiar daqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu estou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu vou corrigir aqui para metro. Então, o meu x, eu vou dizer que ele vem daqui, ó. Então, quando eu faço aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Quando eu quero copiar uma célula, um valor, eu quero copiar o valor dessa célula para dentro dessa célula. Então, o que eu faço? Eu teclo igual, significa que eu vou fazer uma fórmula, certo? E aí, eu vou até a célula que eu quero copiar e clico nela. Então, aqui, a tecla, a célula é a C7, olha aqui, ó, C7. Então, a minha célula 27, ela passou igual a célula C7. Ela só, atenção, ela só copia valor, ela não copia formato, tá? Quando vocês fazem isso. Então, a célula 28, eu quero que ele seja igual à célula C8. Tá? Então, cliquei aqui, apareceu aqui igual a C8. Tá? Beleza. Só que eu sou um cara preguiçoso. Então, eu não quero ficar fazendo uma por uma. Então, no momento que eu pego e puxo para baixo aqui, ó, essa vai ser a C9, essa vai ser a C10, essa vai ser a C11, certo? E vou fazer C12. Olha lá. Então, ela copiou a 9, a 10, a 11 e copiou a 12 que não tem nada. Não tem nada na 12. Então, essa aqui, até a célula C12, não tem nada, está vazia. Então, opa, foi erro meu, eu vou apagar essa célula. Ah, mas eu quero o mesmo formato de lá aqui. Então, eu vou clicar aqui, vou copiar o formato
e vou passar para essas células aqui. Ó. Eu mantive o formato. Já nessa célula aqui do Y, aqui está em centímetro, eu quero fazer aqui em metro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual, tá? Para converter em metro, eu tenho que dividir por 100, né? Então, eu vou fazer igual a esse valor barra 100. Significa dividido por 100. Deu 0,7. Eu vou copiar o formato daqui, aqui, porque eu estou com uma casa decimal, eu vou copiar o formato. Se eu for fazer essa daqui, ó, aqui eu tenho uma fórmula, percebam aqui, ó, aqui está a minha fórmula, barra de fórmula. Então é D7 dividido por 100. Se eu quiser copiar as demais, ele copia a mesma fórmula, só que com a célula seguinte. Então, vê lá, ó. Então, essa daqui é a D7, essa aqui é a D8, essa aqui é a D9, a D10 e a D11. Beleza. Então tá. Então lá os meus dados, agora eu converti em metros, agora eu estou beleza, porque aqui eu estava com os dados em centímetros, eu quero em metro, para não ficar cenoura com abacate, abacaxi, né? Então, para manter tudo dentro do MKS, vamos fazer isso. Bom, por uma questão de beleza, que eu posso também aumentar aqui, se eu quiser dar um zoom, né? Eu posso dar um zoom na minha planilha. E eu posso também, se eu quiser, aqui aumentar o tamanho da fonte. Eu estou usando, a fonte padrão é a calibre. Então, vamos botar aqui calibre 12. Então, vou aumentar a fonte aqui, calibre 12. Se eu quiser fazer isso para toda a planilha, eu clico aqui na planilha e aí apareceu calibre 11, eu boto calibre 12. Agora toda a planilha está formatada em calibre 12. Beleza. Agora eu quero fazer o somatório, eu quero fazer a média, né? Eu estou fazendo o MQ1, vamos botar aqui, ó. Só vamos botar aqui inserir uma caixa de texto aqui, ó. Vamos botar uma caixa de texto. Caixa de texto não entra na célula, ela entra ela fica voando. Então aqui esse é o MQ1. Então eu vou selecionar isso aqui, vou aumentar o tamanho, né? Isso aqui é como se fosse um banner, né? Um título, alguma coisa, só que ele não fica em célula nenhuma, ele fica só ali. Eu posso preencher ele, eu posso mudar a cor da fonte, né? Normalmente a cor da fonte é essa, e o preenchimento é sem preenchimento, ele fica transparente. Se eu botar um preenchimento branco aqui, ó, ele vai tapar o que tiver embaixo. Então, por exemplo, ou um preenchimento azul, ele tapa o que tem embaixo. Senão, fica sem preenchimento e ele fica transparente. Jóia. Agora, eu quero, por exemplo, aqui eu vou fazer as minhas médias. Então, eu vou escrever aqui, ó, média igual, certo? Botei um espaço ali. Deixa eu chegar isso aqui para cá, só para mostrar para vocês. E eu vou alinhar pela direita para mostrar que ali vai a média. Nesses dois aqui, ó, eu vou pegar e vou botar uma barra embaixo. Tudo questão estética, tá? Vou botar uma borda inferior espessa. Olha lá, ó. Ficou uma borda inferior espessa. E aqui eu vou calcular a média desses valores e vou colocar aqui, o x médio. Então, vamos lá, igual. Como o Office de vocês é em português, o meu também é em português, apesar de eu estar usando a numeração em inglês, eu vou escrever aqui uma fórmula. E aí as fórmulas vocês têm aqui, ó. Sempre que vocês botam um igual aqui, aparece aqui as fórmulas, ó. Aqui tem um monte de fórmulas. Essas são as que eu usei mais recentemente. Então, por exemplo, aqui em mais funções, eu tenho as fórmulas matemáticas. Eu posso pegar valor absoluto, tem várias. Mas o que eu quero é de matemática e de estatística, e eu quero o valor médio. Então, eu estou descendo aqui, ó, desvio padrão médio, desvio, tem várias, o Able tem 300 mil funções, as mais sofisticadas possíveis tem aqui. Mas o que eu quero é a média, média igual. Tá? Aí quando vocês vão por aqui, ele vai perguntar qual é o campo que vocês querem a média. Eu já tinha selecionado que era esse campo aqui. Então ele já automaticamente já fez a média igual. Tá? Então aqui eu vou fazer de outra maneira. Por exemplo, aqui, como eu já sei que o comando é média, eu vou escrever média, certo? Vou abrir parêntese,
vou selecionar a área que me interessa e vou fechar o parênteses, dá na mesma. Então aqui a média é 10 e ali a média é 2,1. Vamos botar aqui, tá com uma casa depois da vírgula, vamos só aumentar que esse aqui provavelmente deu mais de uma casa, olha lá, deu 206, tá? Então vou deixar com as duas casas só para vocês verem. Beleza, aqui eu fiz as médias. Agora eu vou fazer os desvios, né? Os delta. Eu estou fazendo algumas coisas que já são meio sofisticadas, mas é por questão de simplesmente de aparência. Então eu vou escrever delta 1. Só que eu não tenho como acessar as letras gregas diretamente. Então eu vou fazer aqui, ó, D delta X. Então vou botar DX ali, vamos centralizar. Só para ficar bonito, eu vou selecionar a letra D, eu cliquei 2 vezes aqui, eu vou selecionar a letra D e vou mudar a fonte aqui, ó. Só que o Excel nesse aspecto é bem tapadinho, tá? Vocês vão ter que digitar aqui symbol, que é o símbolo. Tá? E aí ficou delta ali bonitinho. Só tem que cuidar, né? Eu vou copiar aqui Ctrl C, Ctrl V, tá? Se vocês forem mudar o X, vocês têm que cuidar para mudar o X do lado de cá. Vocês botam, por exemplo, o Y e apagam o X. Porque se vocês escreverem qualquer coisa grudada no delta, ele vai botar um monte de letra grega ali e vai dar zebra. Então não dá. Então tem que mudar depois da letra que é calibre. Tá? Então tem que ter esse certo cuidado. Então ali os delta X e o delta Y. Então o que é o delta X? A definição do delta X é igual... Abre parêntese, cuidado com isso, tem que abrir parêntese às vezes, é o XI menos o valor médio, igual. Agora eu vou fazer um erro, dar um erro, deu menos 8, tá certo, porque 2 menos 10 dá menos 18. Só que agora eu vou fazer aquilo, eu sou preguiçoso, então eu vou puxar para baixo aqui, para copiar a fórmula para baixo. Deu 6. Como é que pode dar 6? 6 menos 10 não dá 6, dá menos 4. O que aconteceu de errado aqui? Aconteceu de errado, se eu olhar a fórmula, é que ele está fazendo a C28, tá? Só que ele tá, em vez de ele estar subtraindo da 32, ele está subtraindo da 33. Então eu teria que ou mudar aqui 32, tá? E aí vai dar certo. Só que isso é um trabalho manual. Se vocês tiverem 200 números para fazer, vai dar uma trabalheira enorme. Então a saída aqui é a seguinte, vocês vêm na primeira célula que vocês fizeram, e aí vocês vão botar um cifrão aqui. O cifrão antes do C, ele diz que vocês só vão usar o dado que está na coluna C. Tá? Se vocês puxarem para o lado, ele não vai mudar para a coluna D, E, F e assim por diante. E se vocês botarem um cifrão em cima, na frente do número, tá? Significa que vocês estão fixando aquele número. Então, mesmo que vocês puxem para baixo, aquele número sempre vai ser o 32. Então, eu botei o cifrão na frente do C e o cifrão na frente do 32. Agora eu vou dar o Enter e agora eu vou puxar para baixo aqui, ó. Vou puxar para baixo e ele vai funcionar e sempre vai ser o 32 ali, ó. Ficou fixado o 32. Ah, eu quero fazer o mesmo aqui. Igual. Então, agora é o delta Y. Então, é o valor do YI menos o valor médio. Certo? Só que lembrem, tem que botar o cifrão. Tem um atalho que é apertar a tecla F4. Se vocês clicam a primeira vez a tecla F4, eu vou teclar aqui F4, fixou os dois. Se vocês clicarem mais uma vez a F4, fixou só o 32. Se vocês clicarem de novo o F4, fixou só o D. Se vocês clicarem de novo o F4, não fixou absolutamente nada. Como eu quero que fixe o D e o 32, eu clico uma vez o F4 e está fixado. Dou Enter, ele aceitou a fórmula. Então, certo? Então, olha aqui, ó. Tá tudo certinho. Então, se vocês olharem aqui, vocês clicarem na fórmula, ele vai mostrar as células que estão relacionadas, né? Então, é 2,9 menos 2,6, e isso dá o valor que está ali. Cuidado quando vocês, por exemplo, se eu copiar esse valor aqui,
Eu vou clicar eu vou copiar daqui para cá. Então eu vou copiar Ctrl C, Ctrl V. Vai dar um valor completamente maluco. Por quê? Porque agora não estou fazendo ΔI aqui. Eu estou fazendo porque o meu valor de média está lá, ó. O meu valor de Y deslocou, porque eu desloquei a célula para o lado, mas o meu valor que estava fixo ficou fixo. Então eu tenho que corrigir isso. Como é que eu posso corrigir isso? Ou eu venho aqui e digo que na verdade é a coluna D, ou eu digo que é a coluna D, isso seria uma opção. Coloquei coluna D e aí ele acertou, deu tudo certo. Se vocês clicarem agora na fórmula, vocês vão ver que está relacionado 2,9 menos 2,6. Ou então a saída seria fazer o seguinte, vamos dizer que eu copiei daqui, Ctrl C, vamos fazer errado de novo. Fiz errado de novo. Agora eu quero corrigir essa fórmula aqui porque eu estou subtraindo o y do x. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui em cima da caixinha e pego a caixinha e puxo para o lado. E agora ele vai corrigir a fórmula. Corrigiu a fórmula. Então agora eu tenho os ΔX e tenho os ΔY. Agora eu vou fazer aqui o ΔX ao quadrado. Então vou botar aqui Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou botar um 2. Solto. Só que agora o 2 é quadrado. Então eu vou selecionar o 2, vou vir aqui na fonte. Vou fazer sobrescrito. E aí vai ficar legal. Botei, fez o X. Agora eu vou fazer isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Só que agora vai dar problema. Porque eu quero fazer o ΔX, ΔY. Então eu vou lá em cima, ou aqui mesmo, e vou largar outra vez aqui, ó. Ele já não aceitou. Vamos largar lá em cima, Ctrl V. Opa, deu errado. ΔX, Ctrl C, Ctrl V. Agora vai ficar uma bagunça, né? Porque o primeiro delta está em grego, o segundo aqui é Y, né? Então eu vou selecionar o segundo delta, vou na fonte aqui. Opa, só um pouquinho. Vou aqui na fonte e vou escrever symbol. Deu. Agora ficou legal. Perfeito. Então agora eu vou fazer o ΔX ao quadrado igual ao ΔX. É o símbolo de grave, né? Só que aí não aparece. Quando vocês digitam 2, ele aparece elevado ao quadrado. Então eu elevei ao quadrado. Certo? Aí eu posso puxar para baixo tranquilamente, que ele vai copiar. Então esse daqui é esse x ao quadrado e esse daqui é esse ΔX ao quadrado. Aqui ΔX, ΔY igual a esse vezes esse aqui. De novo, tá? Então tem que ter cuidado aqui com o número de casas. Se você centralizar, vocês vão ver aqui que eu posso aumentar o número de casas, até não adiantou muito, eu deixei 2 casas. Vamos copiar aqui para baixo. Show de bola. Então lá os números. De novo, eu vou formatar aqui embaixo só por questão de estética. Eu vou botar a barra para baixo. Botei a barra de baixo. E agora aqui, ao invés de fazer a média, eu vou fazer o somatório. Aqui então eu vou botar, vamos botar aqui um símbolo, eu vou botar o S maiúsculo, que é o somatório, e vou botar ele em grego. Deixa eu botar ele para a direita aqui. Botei ele para a direita. E agora eu vou botar ele como um símbolo. Então vou escrever aqui melhor. Symbol. Deu. É o somatório. Então, isso é igual. Qual é o comando de somatório? É soma. Soma, abre parênteses, isso eu já sei decor, né? Isso com o tempo vocês vão sabendo. Soma aquela região, fecha. Fechou, formata agora, centraliza. Pode mudar o número de casas, se for o caso, não tem sentido, né? E aqui, se vocês quiserem que aqui também seja soma, Ctrl C, Ctrl V. Ele automaticamente somou aquela coluna ali. Então tá lá 20.8, posso aumentar aqui o número de casas decimais, deu 20.8 mesmo. Beleza. Agora, a minha fórmula era exatamente aquela do ΔX, o somatório do ΔX. Deixa eu inserir aqui a fórmula só para vocês verem. Eu posso vir aqui e inserir
equação, e agora eu vou inserir uma fórmula. Então, A igual, vamos botar uma divisão aqui, aqui eu vou botar um somatório, cadê o somatório? Somatório, vamos botar esse somatório aqui, só deixa eu botar no modo profissional, opa, modo linear não. Tá, o profissional, deixa eu aumentar a fonte, página inicial, vou aumentar o tamanho da fonte para ficar grande para vocês verem. Então, aqui eu vou escrever I igual a 1 até N. E aqui o que eu vou somar? Eu vou somar o delta x, delta y. Então, vou botar aqui, entrar aqui na fórmula, equação, delta é o D, delta x ponto delta y. Somatório de delta x, delta y dividido pelo somatório, vamos pegar aqui o somatório, de I igual a 1 até N. Isso é só uma fórmula, né? É só para a gente lembrar da fórmula. Então, agora aqui eu tenho que botar um sobrescrito. Então, eu vou botar o delta xi, delta, opa, tudo bem, delta x, eu não vou botar o xi, porque senão vai ficar muito complicado. Delta x ao quadrado. É que, na verdade, aqui esses termos aqui teria que botar aqui, ó, teria que botar aqui, vamos apagar esse x daqui, vou botar x, e aqui também, botar no lugar do y, eu vou botar esse aqui, Ctrl X, Ctrl V, opa, deixa eu botar delta y, e aqui também, aqui eu tenho que mudar esse termo aqui, que eu botei esse aqui, deixa eu botar um outro termo aqui, que tem os dois índices, então, delta x, eu vou reescrever tudo, porque é mais fácil, senão começa a dar mudança de formato, dá problema, delta x, i elevado ao quadrado, isso aqui vai fora. É que ele entrou dentro do outro, Ctrl X, Ctrl V. Estou brigando aqui, ó. Ctrl V. Ixi. Tá dando problema. Vamos fazer do zero aqui, que é... Vamos botar isso aqui. Agora delta x i ao quadrado. Quis fazer um atalho e deu errado. Não tem problema. Tá, então essa é a minha fórmula. E a minha fórmula linear, deixa eu inserir aqui o meu coeficiente linear. Eu vou fazer equação b igual a menos a x médio, deixa eu amplificar isso aqui, ó. Amplificar isso aqui, menos a... Tem que sempre ver que está a equação aqui em cima. Então, está dentro da equação, porque se vocês chegarem mais para o lado, aqui ele sai da equação, fica só formato de forma. Então, tem que ter cuidado com isso. Equação, eu vou botar uma ênfase, a ênfase de x médio, mais, opa, entrou tudo aqui, mais para a direita, mais b, mais y médio, ênfase, médio, y médio. Show de bola. Então tá aqui, tamanho 26, aqui tá muito grande, vamos botar tamanho 26, tá 36, vamos botar 26. Opa, 24,
28, vamos dar tamanho 28 também. Beleza. Então tá lá. Então eu vou calcular o A. Então meu A igual, isso é só o texto, né? Então vou botar aqui para cá para ficar bonitinho. E eu vou fazer o A. Para calcular o A, eu vou fazer o somatório do delta desse aqui, dividido por esse aqui. Beleza, deu 0,13. Isso é, lembrem-se, eu estou ajustando uma reta em cima de uma curva, tá? Eu estou fazendo de propósito para mostrar para vocês a melhor reta. E B igual, vou botar para a direita. Então, o B vai ser igual menos A, menos o A, vezes o x médio, mais o y médio, 0,76. Bom, agora eu tenho aqui o meu gráfico, eu vou traçar uma reta. Então, eu vou traçar uma reta com esses dados. Então, eu sei que a minha fórmula, o x, eu vou botar qualquer valor de x aqui, x em segundos, e aqui y em metros. Só que tem que ter o cuidado que aqui está em centímetro. Então eu vou só mudar os dados daqui, ó. Eu selecionei aqueles dados lá, eu vou trazer os dados e vou selecionar esses dados aqui, ó, para estar tudo em metro, para não ter problema de escala. Ali estão os dados experimentais, eu vou aumentar, depois eu faço isso. Então aqui eu vou começar do 0, 2, 4, 6, 4, 6, 8. Se eu estou gerando os dados, então eu só vou formatar isso aqui para centralizar. Então, se eu estou indo numa sequência contínua, se eu continuar puxando para baixo, está indo de 2 em 2, aqui vai ser 10, aqui vai ser 12, e eu vou gerar os dados até 20. E aqui o y, agora eu vou usar a fórmula. A fórmula é, só um pouquinho, vamos botar. A fórmula da equação da reta, Ctrl C, Ctrl V, a fórmula da equação da reta é y é igual a esse daqui é x, mais b. Só aqui, b. Beleza. Então, vamos botar aqui. Fórmula igual a, tem que fixar o A, lembra de fixar o A, F4, vezes x, tá aqui o x, mais o B. Tem que fixar o B. B, tem que fixar F4. Fixei com F4. 0,76. Então, puxo para baixo, ele puxa a fórmula, como está tudo fixado, eu só vou ajustar o número de casas decimais para 2 casas decimais, porque é o que eu quero agora. E agora eu tenho um novo gráfico para inserir aqui. Então, eu vou clicar aqui, botão da direita, selecionar dados. Aqui é o meu ajuste linear. Então, aqui são os dados, eu vou editar esse aqui, o nome é dados, ok. E agora eu vou adicionar uma nova coisa que é o ajuste, o MMQ, ou ajuste linear. Ajuste linear, a JLin, eu vou selecionar o X, selecionei o X. Vou selecionar o Y, selecionei o Y. Está lá a melhor reta, só que agora isso é um dado, só que está como ponto aqui. Agora entra a questão de formatar a série de dados, né? Vamos puxar aqui para o lado. Eu vou formatar a série de dados e eu não quero esses pontos aqui, ó. Eu não quero como pontos, eu não quero marcador, eu quero uma linha sólida. Vou botar uma linha vermelha, para ficar bem visível. Está muito grossa, vamos baixar aqui a espessura para 1, ou 1,5, melhor. E vou desmarcar os marcadores, opção de marcador, nenhum marcador. Então, ficou ali a minha reta. E essa daqui, eu vou aumentar os pontos só para vocês verem. Então, o marcador, vou fazer o preenchimento sólido do marcador, vamos botar um azul forte aqui. E vou aumentar o tamanho do marcador.
para ficar bem bonito. Então, aumentar o tamanho do marcador aqui, para ficar bem visível. E eu vou tirar o sólido, o preenchimento dele, eu vou botar sem preenchimento e vou botar uma linha sólida nele, azul. A linha sólida pode ser um pouquinho mais grossa para ficar visível. Tá aí, vocês veem que ajustou uma reta, eu tracei a melhor reta que ajusta aqueles dados como se eles fossem uma reta. Eles não são uma reta, mas não importa, eu estou achando que eles são. E aqui está o meu coeficiente angular e meu coeficiente linear. Então, assim, vocês têm uma ideia de tudo que dá para fazer no Excel, dá para fazer maravilhas. Depois, numa versão mais avançada, dá para fazer, realmente dá para fazer muita coisa com Excel. Eu sugiro que vocês usem o Excel para fazer os MMQs de vocês, porque vocês vão ter muito menos trabalho. E para fazer outras coisas na física, né? É fundamental, dá para fazer realmente muita coisa com o MMQ. Espero que seja útil. Antes de terminar, o que vocês podem fazer aqui? Mas eu quero imprimir esse negócio. Então eu vou salvar, né? Eu já tenho o nome, senão ele vai perguntar o nome. Eu sugiro, quando vocês salvem, eu uso sempre, eu tenho mania de fazer versionamento, versão 0, versão 1, versão 2, versão 1000, tá? Agora, vamos dizer que vocês queiram imprimir isso aqui numa página, né? Então vamos organizar esse troço aqui, só para ficar mais direito. E eu vou imprimir numa página num formato PDF, por exemplo. Vocês querem me mandar lá o resultado do trabalho de vocês, vamos só ajeitar isso aqui assim. Então vocês querem essa região aqui, então vocês selecionam a região que vocês querem imprimir. Aí vocês vêm aqui em layout e vocês vão dizer aqui, área de impressão, definir a área de impressão. Então ele entendeu que essa área que vocês cobriram aqui é a área de impressão, tá? E eu posso formatar o tamanho da impressão, como é que eu quero a impressão, a orientação do meu papel, eu quero paisagem, eu quero que sirva numa página, e aí eu venho aqui, arquivo, salvar como, por exemplo, imprimir, perdão, imprimir PDF. Olha lá, vocês estão vendo que não está toda a página dentro do meu PDF. Por quê? Porque eu não ajeitei aqui ainda. Então o que eu vou fazer, eu posso mudar as margens aqui. Então eu posso configurar aqui planilhas ativas, páginas. Só um pouquinho, deixa eu só ver aqui onde é que mais sem dimensionamento. Ajustar a planilha para uma página. Então ele vai ajustar para uma página, aquela área que eu selecionei, né? Eu posso mudar as margens aqui. Tá, eu já tenho um set de margens mais ou menos definido, e vocês podem botar outras coisas, como rodapé, botar informação configurar página. Vocês podem botar aqui cabeçalho e rodapé, por exemplo, se vocês quiserem botar o nome de vocês, vou personalizar o rodapé aqui, vou botar o nome do arquivo, por exemplo, posso botar a página, posso botar a hora, a data, vamos botar a data, aqui eu vou botar a hora, e aqui eu vou botar o nome do arquivo. Nome do arquivo, ok. Vocês já vão ver que vai aparecer ali, né, o nome do arquivo, a data, a hora, e aí eu peço e imprimo aqui. Ele está imprimindo, ele vai pedir para eu salvar esse negócio. Eu vou entrar aqui com o tutorial e vou salvar como a minha planilha PDF. Salvar. E com isso tá lá, tá salvo e tá feito o carreto.